Tem um filme chamado Coquetel Explosivo, que no título original em inglês se chama Gunpowder Milkshake, como se fosse milkshake de pólvora, no Amazon Prime Video Brasil. E hoje também, no mesmo dia, eu tô falando no dia 12 de novembro de 2021, tá estreando nos cinemas um filme chamado A Profissional, ou The Protégé em inglês. E se você olhar o pôster dos dois filmes aqui, e você ler a sinopse também no IMDb ou no Google mesmo, busca a sinopse desses filmes, eles se parecem muito com a sinopse de um filme chamado Kate, que também foi lançado esse ano, e de um filme chamado Jolt, que também foi lançado esse ano, e de vários outros filmes, como Atômica. Ano passado também teve o Ava, ou Ava, com a Jessica Chastain. E todos esses filmes são sobre uma mulher assassina que é treinada pra matar, que é uma assassina cruel, contratada por uma organização criminosa. Todos eles têm essa estética neon, com cores muito fortes, vibrantes no pôster. E muitas vezes também no filme, alguns casos não, mas alguns casos sim, né? Do rosa, do roxo, do azul, do vermelho. Todos eles são filmes que tentam buscar uma estética mais estilizada, mais descolada e colocam isso como prioridade do filme. Ser filmes divertidinhos, engraçadinhos e que fazem cenas de ação e também, né, a questão da violência de forma muito gráfica, muito plástica e que na maioria das vezes acabam deixando a desejar no conteúdo. Rapidinho falando da sinopse do filme, é basicamente uma história muito simples, é uma história de vingança em que uma moça que é filha de uma mulher que trabalha para um grupo mafioso é abandonada pela mãe, que desaparece e nunca mais volta, e ela nem sabe se está viva ou não tá. Ela também acaba se envolvendo com esse grupo, mas tem um momento ali no começo do filme que tem uma bifurcação, né? Ela é contratada por um chefe dentro desse grupo criminoso para resgatar lá uma mala de dinheiro, mas ela descobre que no meio daquele conflito aconteceu o sequestro de uma menininha, de uma criança, e ela, obviamente, né, é uma premissa bem batida. Como tem esse trauma de infância, de ter sido abandonada pela mãe, ela se penaliza, né, ela se comove com o fato de ter uma menina sequestrada e ela acaba mudando a rota do trabalho que ela tem que fazer, da atribuição que ela recebeu pra tentar resgatar a menina primeiro. E aí é claro que todas as amarras dela com aquele grupo mafioso vão ser rompidas e ela vai se ver no momento que ela tá sozinha contra o mundo, dentro daquele mundo, daquele universo mafioso, criminoso, e ela vai começar a chamar atenção e ser ajudada por um grupo de mulheres contra esses homens. E é, em termos bem gerais, basicamente isso. Esses filmes bebem também das mesmas fontes, né? Tem fonte do Tarantino, então não só filmes que são protagonizados por homens e que tem essa temática, mas principalmente o Kill Bill, que é um filme muito influente desse filme que eu vou falar hoje, e também sobre todos esses filmes que eu falei. O Edgar Wright com Scott Pilgrim contra o Mundo, o Matthew Vaughn com principalmente Kick-Ass ou Kingsman também, mas o Kick-Ass porque esses filmes femininos, eles também têm uma inspiração muito forte na Hate Girl, da Chloe Grace Moretz, no filme do Matthew Vaughn. O próprio David Leitch, né, que é um dos diretores de John Wick e que é o diretor de Atômica, que desses filmes aqui que eu falei hoje, né, principalmente esses mais recentes, acho que o Atômica é o melhor deles. Mas só aí vocês já veem um dos motivos pelos quais o Gunpowder Milkshake, ou Coquetel Explosivo, ele é um filme que já não é tão bom, principalmente porque ele começa por uma premissa que já tá muito batida e um nicho, um subgênero que tá super saturado nos últimos anos. Então tem várias coisas que a gente vê no filme que são legais, que são divertidas, mas você fala, ah, mas eu já vi isso em tal filme, mas eu já vi isso em tal filme. A vantagem dele é que ele não é uma catástrofe, ele não é um filme horrível como é o Ava com a Jessica Chastain, por exemplo, que é um filme absolutamente desprezível. Mas as principais coisas que funcionam no filme são as que eu falei, por exemplo, a estética de cores, né, a paleta de cores, e também a questão de o filme ter alguns cenários que são bonitos de olhar e também algumas cenas que são bem coreografadas, e mesmo que não sejam coreografadas de uma maneira espetacular, como acontece no Atômica ou nos filmes do John Wick, por exemplo, ou no próprio Kill Bill, o filme consegue criar uma estética para cenas de luta e de tiroteio, de explosões e tal, né, com muita câmera lenta, às vezes até demais, com também aqueles planos mais longos, então que vão mostrando, né, tudo que tá acontecendo naquele monte de gente quebrando pau. Tem o quebra-pau na biblioteca, que é muito legal e que lembra muito os do Matthew Vaughn, por exemplo, de Kick-Ass e do Kingsman também. Tem também aquele no Diner, né? E esses cenários, você já vê que são cenários de vários desses filmes que se inspiram numa literatura pulp, né? Nesse underground, filmes de terror underground, que o Tarantino, por exemplo, homenageia em Pulp Fiction e em boa parte dos filmes dele também. Mas além dessa coisa estética, né? Do neon, das cores e do estilo, da coreografia estilizada, esse filme Gunpowder
Milkshake, ele se esconde por trás dessa desculpa de estar fazendo uma paródia, pra que mesmo as coisas que não façam muito sentido, a gente perdoe, porque mesmo que você critique, alguém vai falar, não, mas é brincadeira, não, mas é piada, mas é uma comédia, é uma sátira. E é claro que um filme precisa fazer sentido, as coisas que acontecem precisam fazer sentido, não só dentro de um contexto mais amplo, mas também dentro do contexto do próprio filme, dentro da premissa do filme e das regras que o próprio universo estabeleceu. E o Gunpowder Milkshake tem vários momentos em que alguma coisa acontece que não faz nenhum sentido e parece que o filme tá falando, ah, mas é brincadeira. Por exemplo, no momento em que dão uma injeção nos braços da protagonista e o cara fala pra ela que, daqui a 1 minuto, 60 segundos, você vai perder os movimentos do corpo inteiro. E aí, ela toma aquelas injeções e os segundos começam a passar, 60 segundos se tornam 1, 2, 3, 4 minutos. Isso até aí é uma paródia legal, ou seja, o filme tá brincando com o fato de que em filmes de ação, normalmente quando tem essas contagens regressivas, o filme prolonga esse tempo pra gerar suspense, mas o que acontece depois é que o filme abandona aquela promessa que foi feita e ela nunca é paralisada. Ela começa a participar da briga, da luta e do tiroteio, e ela faz algumas coisas que são absolutamente implausíveis até dentro da lógica interna do filme. Por exemplo, ela tá com os 2 braços paralisados, a menina acopla as armas na mão dela, e aí ela começa a girar numa cadeira rolante assim, e o braço balança com a inércia e dispara as balas. Como que ela movimentou o dedo, né? Então esse tipo de coisa acontece muito nesse filme, sob a desculpa de ser uma paródia. E outro problema é que ele é uma paródia de quê? Em cada momento do filme, é um filme que vai mudando, assim, tem vezes que você pensa que, beleza, é paródia de filmes de ação. Não, ele já é paródia desses filmes de ação estilizados, protagonizados por uma mulher que é assassina profissional. Ou então não, ele é baseado, ele tá fazendo uma paródia do Tarantino, porque tem momentos que é só do Tarantino, parece, né? Então ele tem várias referências, inclusive, quando você tá fazendo uma paródia, uma sátira, você tem que fazer uma paródia ou uma sátira de algo que se repete muito em determinado gênero, em determinado tipo de filme. Então, quando esse filme, o Gunpowder Milkshake, ele faz uma brincadeira, por exemplo, que eu acho que é uma brincadeira, de o cara disparar a arma dentro do carro sem querer e espalhar sangue no carro inteiro, que é uma referência óbvia a Pulp Fiction, ele deixa um pouco de ser uma paródia mais universal e você começa a falar, beleza, ele tá realmente querendo parodiar algum gênero ou subgênero, ou ele tá realmente querendo fazer uma homenagem ao Tarantino, e aí fica sem imaginação, porque é uma referência atrás de outra, e se você tirar tudo isso, não sobra praticamente nada que pertença a esse filme propriamente dito. Outro problema que eu vejo no filme é que a protagonista não é uma protagonista que você tem nenhum traço de conexão com ela. A noiva do Kill Bill, por exemplo, que é, de certa forma, um paradigma desse tipo de filme que eu tô comentando hoje, ela tinha uma motivação óbvia, que qualquer pessoa consegue se identificar. Por maiores que fossem as crueldades que ela fizesse, por mais sádica que ela fosse em alguns momentos, a história de vingança é algo que nos move naturalmente. Nós, como seres humanos, a gente se identifica com o cara que foi traído, com a pessoa que tá numa posição de vulnerabilidade, e aí entra aquela questão que esse filme trabalha aqui também, que é o fato de ela ser uma mulher, obviamente, se vingando de homens que fizeram mal pra ela, que são muito mais fortes fisicamente, e é claro que colocando ela nessa posição de desafiar o conceito antigo de sexo frágil, é claro que faz a gente torcer ainda mais pela noiva, e isso é a única coisa que eu acho que em alguns momentos faz a gente torcer pela protagonista desse filme e também pelas outras mulheres que a cercam. Eu acho que o filme faz um trabalho muito legal de criar aquela comunidade, aquele grupo de mulheres que são o grupo da mãe dela e que depois acabam se tornando o grupo dela e da menininha também. Mas a protagonista em si, que é interpretada pela Karen Gillan, que fazia a Nebula nos filmes e que faz ainda a Nebula nos filmes dos Guardiões da Galáxia, ela é uma protagonista que, por mais que a gente saiba o trauma que ela tem ali no começo do filme, ela é, em primeiro lugar, completamente fria, e ela tem um jeito frio, né? Ela tem uma postura assim, ela parece um robô andando, ela vira a cabeça assim, ó, ela olha, os olhos sempre muito arregalados e muito vidrados, né? Ela tem uma cara, uma atitude, um jeito meio snob, meio que parece que sempre tá com desprezo, com nojo das pessoas, dos outros, né? Ela faz umas caretas com a boca, assim, cheia de caras e bocas, e fica difícil a gente se interessar, se identificar com ela. O filme tem algumas piadas que funcionam, outras não. Tem aquele momento, aquela piada, por exemplo, do personagem do Paul Giamatti, que não é um chefão, mas é um chefe intermediário daquele grupo criminoso, e aí ele vai dando ordem e liberando, e falando que ele quer falar de novo, e liberando os caras de novo, os capangas, e aí eles ficam, levanta ou senta do sofá, aí eles param no meio, aí eles voltam, aí quando eles voltam ele fala, ué, vocês não vão? Não vão levantar? Que é legal. Então tem algumas piadas que funcionam, outras, como eu falei, são muito batidas, são muito repetitivas, e esse termo repetitivo, clichê e também lugar comum, eu acho que se aplica muito aqui, principalmente dentro desse subgênero, que é um subgênero já bem pós-moderno, de fazer uma revisão da revisão da revisão dos filmes de ação focados em um
assassino profissional. Nas cenas de ação isso também acontece, então é claro que vai ter, quando tá tendo quebra-pau e tem mulheres envolvidas, é claro que uma das mulheres vão levantar e dar aquela chave de coxas no pescoço do adversário, que foi popularizada principalmente pela Scarlett Johansson nos Vingadores, a partir do Homem de Ferro 2, que todo o filme A Viúva Negra faz isso, e parece que agora é regra em Hollywood, qualquer momento que tem uma mulher brigando com homens, ela tem que levantar e dar aquela chave de coxas. Mas é isso, é um filme razoável, que eu acho que é divertido, eu acho que não é um filme que vai fugir do lugar comum, principalmente se você não viu as referências dele, ele vai ser mais divertido ainda, porque isso sempre acontece. Se você não conhece de onde que ele tá puxando as referências, você acaba se divertindo mais, mas eu acho que é uma boa diversão pra essa sexta-feira meio nublada, pelo menos aqui em São Paulo. Acho que vocês vão gostar e venham aqui dizer depois se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei aqui nesse vídeo, e também quais desses filmes que eu comentei aqui hoje vocês conhecem, principalmente os mais recentes, mas também os que eu acho que são as referências principais desse filme. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, divulgar pros amigos, se inscreverem no canal pra sempre receber as críticas e as notificações, né, dos vídeos que eu publico por aqui. E eu vou ficando por aqui por hoje. Um abraço, tchau!